Olá, seja bem-vindo ao AgroB, nosso jeito diferente, inteligente de falar sobre a agropecuária, sobre o agronegócio. O programa de hoje vai falar de um determinado tema. Será que vai chover? Essa pergunta é muito comum, principalmente para um meteorologista, mas muito importante para quem trabalha no agronegócios. É o que a gente vai falar neste programa. Será que vai chover ou será que vai dar sol também? A importância da meteorologia para a agropecuária, para o agronegócio. Quem está aqui é o Rui Bran dos Reis, meteorologista. Rui Bran, meu amigo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, poder falar um pouquinho do trabalho da meteorologia e do quanto ela pode ser útil para quem está na roça, para quem está no plantio. Olha, eu agradeço muito o convite, é um prazer muito grande, e principalmente falar desse assunto que eu gosto muito, meteorologia e essa relação com a agricultura. Muito legal. Rui Bran, que muita gente já ouve aqui, né? Você que está acompanhando, lembra assim, de quem que é essa voz mesmo? É dele mesmo, é o Rui Bran dos Reis, meteorologista que anos a fio fala aí nos veículos de comunicação, teve uma trajetória muito grande em uma importante rádio de Minas e hoje é consultor em várias empresas e principalmente, Rui Bran, para a gente começar esse nosso papo, prever o futuro é possível já há muito tempo na meteorologia, né? Olha, desde 1995, com a implantação do supercomputador aqui no Brasil, já começou a permitir uma previsão climática. O que nós chamamos de previsão climática? É previsão com mais de 30 dias, que é até 15 dias ou um pouquinho mais, nós chamamos de previsão do tempo. Então, nós rodamos modelos para fazer a previsão, mas essa previsão, principalmente, que interessa muito ao agricultor, já é possível. Agora, trabalhar com os dados meteorológicos na agricultura, isso já se faz principalmente aqui no Brasil desde a década de 70. A Embrapa, ela criou uma verdadeira revolução na agricultura aqui no Brasil, graças aos dados meteorológicos e às informações meteorológicas. Vamos dizer, quando você vai fazer uma adaptação de um tipo de cultura, de um local para o outro, você precisa verificar se tem um clima semelhante, como que você faz essa adaptação de um local, vamos dizer, de uma cultura que é para um clima frio, para um clima quente. Então, isso a Embrapa conseguiu fazer aqui no Brasil e hoje ela tem vários pesquisadores que trabalham muito com essa área que nós chamamos de agroclimatologia, que é essa adaptação, né, de todos os tipos de culturas, né, para diferentes tipos de climas aqui no Brasil. Né? E essa estrutura hoje, ela é hoje muito no meio da tecnologia, a informação ela acaba chegando de uma maneira plural para as pessoas, você consegue chegar isso para o pequeno agricultor e para a grande empresa também? Com certeza, eu vou dar um exemplo assim, principalmente pegando aqui parte da Zona da Mata, sul de Minas, que você tem pequenos agricultores que trabalham com plantação de café. Hoje, se a pessoa for adubar, mesmo que ela gaste aí 20 até 50 mil reais, né, em questão de adubo, que é um pequeno agricultor, mas se ela adubar errada, ela vai perder o adubo. Então, ela fica de olho e vendo na TV e escutando também no rádio o que a meteorologia está prevendo. Então, eu já tive vários casos das pessoas encontrarem na rua, assim, na Zona da Mata e no sul do estado, você que é o Rui Bran, te escuta-se muito, ou te vejo na televisão, te acompanho, porque eu não faço a adubação lá em casa antes de te escutar. Porque senão eu sei que eu vou perder. Né? E antigamente, a gente percebe até na ida ao supermercado, ao sacolão, varejo e tal, você acaba encontrando produtos de determinadas áreas que a gente não tinha, né? Por exemplo, o morango. Sim. O morango hoje, claro que com a dificuldade de se perder com mais facilidade, aliás, com a possibilidade, melhor dizendo, de se perder com mais facilidade, mas existe o morango em várias épocas. A meteorologia está nisso também, né? Tá, a meteorologia é intimamente relacionada, vamos dizer, ligada a todo o setor agrícola. E uma coisa muito interessante, Fabiano, a gente falar, é da questão que nós chamamos de zoneamento climático. O zoneamento, ele analisa assim, regiões com potencial para determinado tipo de cultura.
E o Banco do Brasil e outros bancos também privados financiam. Então, é muito interessante esse tipo de financiamento, porque eles se baseiam principalmente em dados meteorológicos para fazer o zoneamento. E eles gastam milhões. Então, se a pessoa chega em determinada época do ano, chega lá e fala, olha, eu preciso aí de um financiamento para plantar milho. Aí a pessoa olha e fala, sua região não dá milho. Não é época de você plantar milho. Então, esses dados já são compilados todos os anos e passados para esses órgãos para que eles possam financiar, né, a agricultura brasileira. A gente está acompanhando uma imagem aqui, enquanto a gente fala, desse material, esse cinza, essa coisa meio que parece um radar de trânsito, quando se coloca. Da estação meteorológica. Exato, parece aquele radar. Se alguém ver aquilo ali, já deve ter gente que passou por aquilo e deu uma freada no carro pensando que era radar. Qual que é a importância desse equipamento? Então, as grandes empresas, hoje em dia, todas elas têm já estações meteorológicas instaladas. Que a estação meteorológica, ela não só vai medir a quantidade de chuva, exemplo, que está caindo naquele local, mas ali você permite também calcular a evapotranspiração. E esses grandes agricultores, hoje em dia, eles trabalham com uma agricultura irrigada. Então, ele precisa saber exatamente o volume de água que ele precisa jogar na planta. E é através dessas estações que ele vai determinar. E essas estações são importantes. Gente, a imagem vocês viram, não parece mesmo? Parece demais um radar. Aposto que você que está acompanhando aí essa nossa entrevista já deu um pé no freio, ainda mais eu que já tomei umas multas aí de velocidade vendo aquilo ali. Mas, abusando um pouco mais da sua experiência aqui na questão da meteorologia, a gente hoje em Minas Gerais, como está isso? A gente consegue mapear os 853 municípios? Olha, eu fiz um trabalho, inclusive, junto com o pesquisador da Embrapa, o Daniel. Ele trabalha na Embrapa Milho e Sorgo, né, o Daniel Guimarães, e nós conseguimos determinar todos os dados meteorológicos médios para os 853 municípios. Isso foi possível através de uma rede de estações que já existia desde 1941. Então, nós pegamos todos esses dados e, através de técnica estatística, nós conseguimos estimar agora os dados para os 853 municípios. Isso permite para o agricultor saber exatamente, ele está plantando, se a temperatura ali tem condições favoráveis, a temperatura não só durante o dia, à tarde, ou a temperatura às vezes durante a madrugada, se ela for muito baixa, não permite determinado tipo de cultura, quantidade de água que cai ali mensalmente naquele local. Então, hoje já é possível aqui em Minas Gerais, nós já temos todo um trabalho e já existe também uma rede de estações no estado, né, para coletar instantaneamente. A agronomia e a meteorologia são mãos dadas. A pessoa que está numa universidade estudando aí a meteorologia, ela necessariamente precisa ter uma noção de agronomia e o agrônomo precisa ter uma noção de meteorologia? Exatamente. Hoje, no curso de agronomia, né, existem disciplinas de meteorologia, né, que são dadas até por meteorologistas, né, e no curso de meteorologia nós temos também disciplinas de agroclimatologia para aprender, né, algumas coisas da agronomia, até para dar suporte à agronomia, né? Então, é uma interação muito grande, né? E nessa interação, aquela coisa daquela agendinha que tinha do mês correto para fazer a plantação de determinado fruto, de determinado legume, isso modificou muito ao longo dos anos, né? Eu lembro que você tinha lá a folhinha de Mariana, né, que você olhava e tinha lá, olha, boa época para plantar abóbora. Isso caiu por terra. E por que caiu? Olha, com as mudanças climáticas, mudou o clima, nós estamos agora com grande variabilidade. Então, mesmo durante o período chuvoso, às vezes nós temos 2, 3 meses chuvosos, os outros muito secos. Daí a importância de se acompanhar a previsão climática. Exemplo, nós rodamos previsão climática até 6 meses de antecedência, atualizada mês a mês, mas entramos, por exemplo, com fatores. No momento, agora, está atuando um laninha. Então, esse impacto do laninha na distribuição das chuvas aqui em Minas é fantástico, entendeu? Apesar de nós termos tido aí um outubro, novembro e dezembro bastante chuvoso, mas isso não significa que as chuvas vão continuar. Na verdade, nós estamos prevendo os 3 primeiros meses de 2022 bastante seco para a agricultura. Ou seja, a chuva que a gente acompanhou em dezembro não se dá
Então não vai ser tão frequente em janeiro, fevereiro. Antigamente, Fabiano, nós tínhamos assim, o período chuvoso começava em outubro e terminava em abril. Então nós plantávamos já esperando toda essa chuva. Isso acabou. Então nós precisamos estar de olho nas informações meteorológicas, porque hoje está mudando de ano para ano, assim, uma coisa fantástica, né? A gente pode dizer, até para quem é especialista que está nos acompanhando, já sabe a resposta, mas quem é o público leigo, a meteorologia, ela também evita danos e perdas na agricultura, ou seja, mesmo aquele produto que foi plantado direitinho, com as ações da previsão meteorológica, a gente diminui essas perdas? E muito. Eu sou um pequeno agricultor também no interior, um pequeno agricultor de café, mas dadas as informações meteorológicas, então, por exemplo, se começa a aparecer uma doença, então nós olhamos os dados meteorológicos, estão baseados nesses dados, vamos supor, umidade alta, quantidade de chuva. Então, o agrônomo vai ter condição de passar uma receita exatamente do remédio que tem que ser aplicado. Às vezes não só para combater aquele tipo de praga que está atuando, ou até evitar pragas futuras que vão acontecer em função das condições meteorológicas. E nesse momento que a gente tem no plantio também essa questão de preservar, ou seja, a gente pode dizer e quantificar de 100% que poderia ser, a gente consegue eliminar uma perda de 30%? Porque perda sempre tem, né? Perda sempre tem. Não, eu diria para você, essas grandes empresas, eles evitam ir na faixa de 80% a 90%. 80, 90%. Não, eu acho que eu coloquei o 30% de perda, então não fica 70% não. A produção de bastante. 90%. Hoje em dia já quase que se controla as condições meteorológicas, né? Baseado porque em análise foliar e análise do solo, então você tem todas as informações. E com os dados meteorológicos, isso permite para que o agrônomo passe uma receita completa. E você aplicando os defensivos, os adubos, tudo corretamente, você diminui muito os impactos na agricultura. Oi, Bran, a gente vai para o intervalo. Na volta eu quero abordar com você essa questão do mundo cada vez mais quente, como é que a agricultura vai lidar com isso, de como a gente está pensando isso também dessa junção do agrônomo com o meteorologista. Enquanto isso, a gente vai tomar um cafezinho aqui que o Rui Bran trouxe para a gente e a gente volta já já.